Pinóquio, de Guillermo del Toro. Esse é o título do filme da Netflix que entrou no serviço de streaming na última sexta-feira e ele não poderia fazer mais sentido, porque temos aqui uma versão muito particular da história do Pinóquio sob o ponto de vista de um diretor, de um roteirista, de um autor que busca se apropriar bastante de uma história clássica, né? Uma adaptação de um livro do Carlo Collodi, que já ganhou aí a animação da Disney e recentemente até um live action também da Disney para efeitos bastante duvidosos. Eu sou Alexandre e você está no Cine Alerta e o papo hoje é sobre Pinóquio de Guillermo del Toro. Alguns dos melhores filmes do Guillermo del Toro são dramas situados em regimes fascistas ou totalitários ou que envolvem aí algum tipo de instituição autoritária. Espinha do Diabo, O Labirinto do Fauno, A Forma da Água, e com Pinóquio não é diferente. Aliás, Pinóquio tem vários paralelos com Espinha do Diabo, filme do Guillermo del Toro que ele dirigiu em 2001 e que, para todos os efeitos, se você não conhece, eu recomendo bastante ir atrás. Tanto Espinha do Diabo como Pinóquio começam com uma bomba desencadeando uma série de eventos trágicos que envolvem principalmente a morte de crianças. Uma grande metáfora em ambos os filmes para como a guerra transforma a vida das pessoas. Guillermo del Toro já se definiu algumas vezes como uma criança que foi transformada por monstros. No caso dele, os monstros dos filmes de horror, né? Algo que ele levou para a vida toda, na forma como conta suas histórias, na forma como cria seus personagens, como desenvolve suas tramas e principalmente como tenta demonstrar em vários dos filmes que ele não só dirigiu, mas também produziu, como que os monstros podem ser muito mais humanos. Não é à toa que Pinóquio é uma história que ressoa bastante com o Guillermo del Toro, que tinha aí planos para adaptar Pinóquio desde o começo dos anos 2000. Esse é um filme que está há muito tempo em desenvolvimento, finalmente conseguiu ver a luz do dia, graças ao investimento da Netflix na distribuição desse filme. Del Toro divide a direção aqui com o Mark Gustafson e co-assina o roteiro com o Patrick McHale, trazendo todos esses elementos que eu acabei de comentar agora há pouco, né? Numa história que o próprio diretor disse encontrar muitas semelhanças com o Frankenstein de Mary Shelley, algo que ele deixa bastante claro no momento da criação do Pinóquio, em que ele referencia realmente o que a gente conhece da criação do monstro de Frankenstein, que o cinema já trouxe tantas vezes. Mas essa questão das crianças serem transformadas por monstros é algo que o Del Toro trabalha há muito tempo. Só que em Pinóquio ele faz isso na forma do regime fascista. Ele pega a história do Carlo Collodi, tira do habitual cenário do final do século XIX e traz para a Itália do regime fascista de Mussolini, dando ainda mais força para essa interpretação de monstros humanos, né? Pessoas cruéis, tentando dizer para uma criança o que ela deve ser. Com A Espinha do Diabo, Pinóquio também encontra paralelos em um outro símbolo, aliás, no símbolo máximo da fé cristã, com uma imagem de Cristo observando as ações horríveis da humanidade. Em sua versão particular de Pinóquio, Del Toro também traça paralelos com o relacionamento entre pais e filhos. O filme começa com o Geppetto perdendo o filho, Carlo, para a bomba, que eu acabei de citar, né, que dá início a essa história. A primeira vítima numa cidadezinha italiana de uma guerra com a qual eles não estavam sequer familiarizados. E o pior, uma vítima acidental, já que o filme revela ali que a bomba que cai e que mata o filho do Geppetto sequer deveria ter sido jogada naquela cidade. Os aviões simplesmente liberaram a bomba para liberar peso. Já o outro relacionamento entre pai e filho é de um pai que está disposto a qualquer coisa, inclusive mandar o filho para a própria morte em nome de uma visão bastante deturpada de patriotismo. Uma relação que espelha a própria ideia da Itália sacrificar seus filhos, né? Fatherland, como o filme chama o país. A etimologia da palavra pátria vem justamente de pai. O podestá da cidade, que seria ali o governante, o nome do governo fascista, né, dentro ali de uma cidade ou localização, tem um relacionamento bastante conturbado com o filho, que afeta muito a própria forma como o filho age e que leva para uma das principais adaptações que o Del Toro faz na história original. Em vez da ilha onde o Pinóquio vai para trabalhar quase como um escravo e ser transformado em burro porque não obedeceu o pai, aqui no filme nós temos um campo de treinamento onde crianças são enviadas para se tornarem soldados para lutar numa guerra da qual elas sequer sabem por que está acontecendo. Novamente, trazendo para o filme o lado mais humano da ameaça, que aqui é muito mais assustador, muito mais cruel.
Essa forma que o filme encontra de trabalhar os relacionamentos entre pai e filho ganha mais cores quando conhecemos um pouco da história do Guillermo del Toro. E aqui eu abro até um parêntese para falar um pouco sobre isso. Em 1997, o pai do Guillermo del Toro foi sequestrado enquanto o diretor fazia o filme Mutação. E ele já declarou uma vez que o relacionamento dele com o pai se tornou muito mais humano depois disso. De um filho, ele se transformou num homem tentando salvar um homem. Pinóquio é uma história que ressoa com isso, né? Um dos momentos mais famosos da história envolve justamente o Pinóquio tentando salvar o pai do monstro marinho que o engoliu, né? Provavelmente esse é um dos motivos que o Del Toro dedica o filme aos seus pais, assim como ele fez também em A Espinha do Diabo. Os eventos em que o filme coloca o Pinóquio são eventos transformadores, que levam o personagem ao seu extremo e que conversa como o filme lida com o fim da inocência, com a chegada de algum conflito. Del Toro é bastante econômico para contar essa história sem jamais tentar ficar fazendo discurso sobre o que está comentando, mas também não deixa de indicar os pontos da discussão por meio de uma narrativa altamente visual, do padre que se atrapalha toda vez que vai fazer a saudação fascista, até a sequência de criação do Pinóquio, né, que eu acabei de comentar, que faz referência a Frankenstein. O filme está sempre convidando o público a fazer algum tipo de reflexão. Você pode terminar de ver o Pinóquio do Del Toro simplesmente com um mero conto de fadas, cheio de personagens pitorescos e uma mensagem profunda no final. Mas também pode se atentar às camadas e ter uma experiência muito mais completa, sem a necessidade do filme ficar expondo a todo momento, textualmente, essa ou aquela reflexão. Lançando mão da criatividade e das possibilidades geradas por uma animação com sequências extremamente inventivas e que envolve uma direção de arte muito particular, o filme não deixa de impressionar em um minuto sequer. Del Toro e seu co-diretor Gustafsson nunca optam pelo caminho mais fácil, muito pelo contrário, estão sempre exigindo o máximo do que o stop motion pode trazer dentro dessa história para agregar ainda mais a própria narrativa. É possível perceber em cada quadro desse filme o esforço dos animadores para dar vida a essa visão única que Del Toro impõe para uma história extremamente famosa, extremamente conhecida. Assim, o diretor confia plenamente na capacidade do seu espectador em chegar às próprias conclusões, algo que está intimamente relacionado à forma como ele encontrou para contar a história do Pinóquio. Se você está familiarizado com a história do Pinóquio, eu acredito que esteja, principalmente por conta da animação da Disney, você sabe qual é a mensagem da história, que é basicamente a importância da obediência aos pais. O livro do Collodi, o filme da Disney, todos eles trabalham incessantemente com essa ideia, mas o Del Toro não. Aqui, o filme constantemente mostra os personagens tentando impor alguma coisa para o Pinóquio, impor uma forma dele se comportar, o que leva a resultados desastrosos, inclusive quando o próprio Gepeto tenta impor um comportamento ao Pinóquio. Del Toro prima pelo ponto de vista da liberdade de pensamento, da capacidade de definir o bem e o mal a partir das próprias experiências e escolher o caminho correto. A desobediência, aqui no Pinóquio, é um ato de aprendizado. E com toda essa história sendo situada num cenário de autoritarismo, tudo isso ganha ainda mais força em significados. Espinha do Diabo começa com uma pergunta que é feita em off, com uma narração. O que é ser um fantasma? E uma das respostas seria um momento perdido no tempo, imutável. Algo que questiona a nossa capacidade de seguir em frente, seguir adiante. Pinóquio também comenta sobre isso, a capacidade de seguirmos em frente perante a fragilidade da vida. Gepeto tem a vida completamente mudada quando perde o filho e depois de um tempo decide imortalizar o filho esculpindo um boneco de madeira, que jamais poderia ser alterado. Com caminhos muito criativos do roteiro, todo esse tema vai sendo trabalhado aos poucos para um desfecho muito tocante e inspirador, muito mais do que qualquer versão do Pinóquio que tenha sido feita por aí. A animação é uma forma de contar histórias e o stop motion é um dos meios mais criativos, o que envolve maior criatividade e até mesmo um trabalho artesanal para contar histórias. Nada mais justo que a história de um boneco que foi criado por um artesão seja contado através desse meio, principalmente com tanto coração e tanta personalidade envolvida. E é basicamente isso. Enquanto a Disney, esse ano, com seu live action, tirou a alma de Pinóquio, Guillermo del Toro devolveu. Você pode conferir mais sobre a minha opinião sobre o Pinóquio mais recente da Disney nesse vídeo aqui. Valeu pela audiência e até a próxima.